Por que o nome Brasil Novo? Tá dentro da lógica, né, o Gerson, de se construir uma cidade nova, planejada ali na região, naquela região da Transamazônica, que é uma região que bombou a partir da ditadura, né? Que aquelas cidades todas começaram a se estruturar. Mas é uma cidade relativamente nova, inclusive surgiu depois da ditadura enquanto cidade. Ela surgiu em 13 de dezembro de 1991, uma cidade muito nova. Ela foi desmembrada de 3 municípios. É a junção de terras de 3 municípios: Medicilândia, Altamira e Porto de Mós. Essas 3 cidades cederam áreas para a constituição do município de Brasil Novo. É um município com a população de 24.718 habitantes. Como toda cidade nova geralmente experimenta crescimento, teve um aumento de população com relação ao censo anterior de 57,54%, um aumento expressivo. Fica a 866 quilômetros de Belém via rodovia, né? Tem um produto interno bruto da ordem de 322 milhões de reais, que é o conjunto das riquezas produzidas por ano, e um PIB per capita, né, dividido pela população, de R$ 21.500, é quase a média do Estado. A média do Estado é R$ 24 mil. Então, não dá para dizer que é um PIB muito baixo, mas também não é um PIB alto. E o Índice de Desenvolvimento Humano de lá, o IDH, é de 0,613, o que caracteriza o Índice de Desenvolvimento Humano médio. Esses são os dados de um município fortemente vinculado à agricultura, agropecuária, né? Quer dizer, ao agronegócio. Qual é a população de Brasil Novo hoje, segundo o IBGE? 24 mil. 24 mil. 24 mil. O prefeito, quem é que comanda o executivo? O prefeito é o Pirica, conhecido como Pirica, prefeito lá da nossa querida Brasil Novo. Vai ser candidato à reeleição. Qual é o partido? MDB. Quem ganhou as eleições presidenciais lá em Brasil Novo? O Bolsonaro ganhou por uma larga maioria. Ele teve 66,31% contra 33,69% do Lula. Deixa eu só fazer um registro aqui. O nome do Pirica é o Éder Max Carneiro. Esse é o nome dele de batismo, mais conhecido por todos lá como Pirica. Ele está sendo bem avaliado? Você tem pesquisas com relação à gestão dele, à avaliação da gestão? Não, eu não tenho pesquisas, não chegaram pesquisas a respeito Mas é um gestor que está com salários em dia, que está com a totalidade praticamente da Câmara apoiando ele, tem um grupo político muito forte, tem boas chances de reeleição, apesar de que, como todo prefeito, como a maioria, porque alguns estão conseguindo aí superar os problemas. Mas hoje, com a queda da arrecadação das prefeituras, ele tem lá alguns problemas políticos que podem fazer com que a oposição sonhe em retirá-lo do cargo, mas ele é ainda o favorito para se reeleger. Ficou faltando aí outros cenários. Como é que ficou o governador? Quem ganhou para governador? O Helder ganhou, lá foi muito equilibrado, né? Justamente pelo fato do Bolsonaro ter sido muito forte, o Helder lá ganhou com 51%, o Zequinha teve 48,15%. Então foi bem pau a pau para governador. Para o Senado, Mário Couto disparou com 62,85%, o Beto Faro tirou 22,20%. Para deputado federal, o Éder Mauro foi o mais votado, com 2.440. Ele que nunca havia ido, eu acho que nem sequer conhecia direito o Brasil Novo. A Renilce tirou 1.924, Celso Sabino 1.325, Ayrton Faleiros 998, Júnior Ferrari 697 e Alessandra Abel 645. Para estadual, Rogério Barra foi o mais votado, que é o filho do Éder Mauro, teve 2.014, Heraldo Pimenta em segundo com 1.320, o Disseu Tencate em 925, Silene Couto 799 e Ângelo Ferrari 702. Esses foram os candidatos mais votados lá
nas últimas eleições. Na eleição para O, prefeito, em sim. 2020, o Pirica ganhou com 57,8% dos votos, derrotando o antigo vice-prefeito Júnior Lorenzoni, que teve 28,57%. O Zé Carlos, já candidato pela segunda vez, tirou 10,86%. E o Neto Portela, do Republicanos, 2,77%. Esse é o cenário das últimas eleições lá em Brasil Novo. O prefeito é filiado ao MDB. Ao MDB. A possibilidade, o bolsonarismo é forte aí, né? Então ele vai ser um candidato pela chapa do MDB. E quem é o principal opositor para não deixá-lo reeleger? É bom registrar, antes disso, Gerson, que o Pirica, apesar de ser do MDB, ele ficou meio que em cima do muro nas eleições presidenciais e estaduais, né? Isso, inclusive, levou a cúpula do Helder a ligar para ele, para que ele estava flertando muito com o bolsonarismo lá. Ligaram para pressionar para que ele, pelo menos, se mantivesse neutro, né? Então, há uma insatisfação também na cúpula do governo com esta conduta que ele teve lá. Porque boa parte da base de apoio do Pirica é bolsonarista, né? Então, quais são os candidatos lá? O Brasil Novo já teve prefeitos de esquerda, né, do PT, inclusive do PSB também, apesar de que o pessoal do PSB, que já foi governo lá, a ex-prefeita Marina Esperotto, eles apoiaram o Bolsonaro nessa eleição, né? Então, na realidade, quem teve mais à frente da campanha do Lula e do Helder foi o PT, em Brasil Novo. E o PT reivindica isso agora para tentar emplacar um nome lá com o apoio do Helder. Quer dizer, então está reclamando o fato de ter sido o partido que realmente se empenhou na candidatura do Helder e se empenhou na candidatura do Lula. E enquanto o Pirica teria ficado meio que ali em cima do muro, pelas informações que me chegam. Podemos taxar o Pirica como um bolsonarista enrustido do armário? Ou ele é um bolsonarista mesmo que mostra a cara, ainda que Não, ligado ao MDB? ele não é o bolsonarista que mostra a cara. Inclusive, essa conduta dele, essa atitude dele, gerou insatisfações à esquerda e à direita, né? Quer dizer, à esquerda, o pessoal está decidindo lançar a candidatura do PT, porque ele não teve uma postura de apoio à candidatura do Lula. Então, o pessoal resolveu, o PT vai lançar candidato em Brasil Novo. E à direita, há uma movimentação do chamado bolsonarismo raiz, que também não ficou satisfeito com a conduta dele. Quando você fala bolsonarismo raiz, é o bolsonarismo radical, Radical, aquele isso. virulento, né? Isso, raiz de radical, né? Então, esse pessoal pensa, inclusive, em lançar uma candidatura a prefeito ou em apoiar um candidato a prefeito, que é o caso do Zé Carlos, por conta da postura do Pirica não ter sido incisivo em defesa da candidatura do Bolsonaro. Então, esse é mais ou menos o cenário político, e daí vão derivar as candidaturas. Essa postura do Pirica de ficar em cima do muro, né? Essa coisa meio de tucano, isso pode custar, então, de acordo com a tua avaliação, pode custar a reeleição dele? Pode. É uma possibilidade. Principalmente porque, veja só, quem são os candidatos que nós temos lá? Isso. Temos o Pirica, que é candidato à reeleição, com a máquina na mão, com o apoio da maioria dos vereadores, um grupo político forte que vem de muito tempo. Então, possibilidade de salários em dia, tem obras paradas, mas tem obras também que estão em andamento. Então, ele tem possibilidade de reeleição. O problema é não ter divisão dentro do grupo dele e a oposição também não apresentar musculatura, uma candidatura viável, sobretudo do PT. Então, digamos, o PT tem 3 candidatos. Eles devem reunir agora dia 5 para fazer uma avaliação. Não é uma briga, é para ver quem é o melhor entre eles, né? Entre os candidatos do PT. Tem a Marinete Mardegan, que é ex-secretária de Educação. Lá tem o doutor Marcos Portugal, que é um ex-procurador do município. E tem o ex-secretário de Finanças, o Giovanni Lunelli, que é irmão do ex-prefeito Alexandre Lunelli, né, que está inelegível. Então, o Alexandre, que foi o prefeito anterior, logo imediatamente anterior ao Pirica,
está inelegível e o irmão dele é cotado como o principal nome do PT para poder disputar as eleições. Essa é a situação do PT. Tem o Zé Carlos, que já vai ser candidato pela terceira vez. É um empresário, né? Diz que não abre mão da candidatura dele. Esse é bolsonarista raiz, apoiou o Bolsonaro, tirou 10% nas últimas eleições. Então, digamos que essa turma de bolsonaristas que são ligados ao Pirica, se eles querem o vice do Pirica. Se eles não conseguirem indicar o vice do Pirica, é possível que ou eles lancem candidato ou eles apoiam a candidatura do Zé Carlos. Quer dizer, aí formaria um polo forte bolsonarista, que tiraria voto basicamente do prefeito e poderia colocar em condições de vitória as três candidaturas, a do prefeito, a desse grupo bolsonarista e a do PT, porque ficariam os grupos mais bem divididos, de acordo com o eleitorado lá. Salame, só um detalhe. O prefeito é um MDB. Isso. Ao deixar um nome do seu vice com esse verniz mais bolsonarista, ele também não pode estar se afastando do governador, criando um atrito ainda maior com o governador, pelo fato de ser MDB e estar puxando para o seu vice um bolsonarista? Sim, de certa forma sim, mas pensemos o seguinte, tem sempre algum deputado do MDB ligado à candidatura do prefeito. Parece-me que lá é o caso do Heraldo Pimenta. Então, esse pessoal que está preocupado já com a sua reeleição em 2026 vai trabalhar para aparar essas arestas, para mostrar que o importante é ganhar a eleição, que o vice não manda, quem manda é o prefeito. Né? Esse é o discurso. A política é um negócio engraçado, porque ela tem discurso para tudo. Né? O cidadão é hoje situação radical e tem discurso para defender o prefeito que ele tá aliado. Se amanhã teve um pequeno contratempo que o fez com que ele se tornasse descontente e rompesse com o governo, no dia seguinte ele já tem discurso para dizer que tudo aquilo que ele defendia antes não vale nada. Quer dizer, o que é correto é a nova posição dele. Então, a política tem dessas coisas. Então, o problema é ganhar a eleição. Né? Então, se esse grupo bolsonarista se alia de verdade com o Pirica e se consolida e se esvazia, no caso, vai esvaziar a candidatura do Zé Carlos, quem é que representa esse grupo hoje com mais força política? Esses bolsonaristas raiz, tirando o Zé Carlos. É o Osias Esperoto, que é o marido da ex-prefeita Marina. Né? A Marina, só para a gente conhecer um pouco de Brasil Novo, Brasil Novo muito novo, o primeiro prefeito foi o Antônio Lorenzoni, um empresário, né? Pai do Júnior Lorenzoni, que foi vice-prefeito e concorreu contra o Pirica na eleição passada. A Marina era funcionária do Antônio Lorenzoni e depois ganhou na loteria, né? Um prêmio grande, e passou a fazer um belo trabalho social. Inclusive, ela tinha apartamento em Belém, recebia o pessoal que ia fazer tratamento de saúde lá. E quando o ex-prefeito Carlinhos, né, que era adversário lá que é um grupo forte também, o ex-prefeito é vivo até hoje, é um homem muito, muito influente ainda, ele estava inelegível, o vice dele inelegível, todo mundo inelegível, os principais nomes, e pensaram na Marina. E a Marina saiu candidata e ganhou as eleições. Ganhou, inclusive, do Alexandre, que era prefeito na época, candidato à reeleição. Isso em 2012, salvo engano. Então, o Osias Esperoto, que é o marido da Marina, é um empresário forte, quer dizer, ele tem o nome dele cogitado para ser candidato a prefeito. Ele apoiou o Bolsonaro, né? E tem também o vereador Dinamar Guerra, que também apoiou, foi o vereador que apoiou lá o Éder Mauro e o Rogério Barra, que foram os deputados mais votados do município. Quer dizer, os dois, inclusive, comenta-se que os dois é que poderiam compor uma chapa do Osias com o Dinamar. Seria uma chapa muito forte, né, representando lá o bolsonarismo, raiz. Esvaziaria o Zé Carlos. Eu não sei se numa conjuntura dessa o Zé Carlos continuaria candidato, porque aí esse grupo mais bolsonarista raiz se dividiria. Né? E todos eles, de alguma maneira, têm vínculos com tirando o Zé Carlos, quer dizer, no caso do Osias e do Dinamar, vínculos com o prefeito,
com o Pirica, né, com a administração do Pirica. Estão ali mais ou menos, então comenta-se que eles poderiam ceder o vice. Caso isso não ocorra, a eleição, o Pirica, na minha opinião, continua de certa forma favorito, mas ela empresta uma dose de imprevisibilidade, né, caso haja essa divisão desse grupo bolsonarista com o Pirica. Para concluir com relação a Brasil Novo, quem é o vice-prefeito? Te confesso que eu vou ficar devendo essa. Ele deve ter rompido com o prefeito por conta de... Você está Nós falando podemos que... até fazer uma rápida pesquisa aqui no pai dos burros, o famoso Google, né? Para que o nosso telespectador não fique sem esta informação, e você também, né? Enquanto você está procurando aí, há esse rompimento entre o prefeito e o vice atual? Não tenho esta informação. Esta informação relativa ao vice-prefeito Noedson Carvalho. Eu fico devendo esta informação para para o próximo programa a respeito. Certo. Mas isso aí é o tipo de coisa, é o seguinte: como é que funciona geralmente? Se o prefeito não tiver uma musculatura política muito grande, se foi alguém que compôs porque era evangélico, porque era um empresário que podia ajudar financeiramente, mas não tem um poder político muito grande, na eleição seguinte, se o prefeito não está muito forte e ele precisa fazer uma composição mais ampla, geralmente abre-se o debate a respeito da indicação do vice. Então está dependendo um pouco aí dessas articulações, na minha opinião, lá em Brasil Novo. Mas o fato é que a tarefa não é fácil para o PT, né? A gente viu que, apesar de que o Alexandre é uma figura engraçada. Eu conheci o Alexandre quando eu estava no Ministério da Saúde, me dei muito bem com ele, uma pessoa muito simpática. Mas o Alexandre, logo após a vitória aí do Pirica, ele saiu do PT. Ele foi para o PSC. Não me lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois. Foi para o PSC. Se ligou ao Zequinha Marinho, ele tinha inelegibilidade dele por causa de decisão do Tribunal de Contas da União, esperava que o Zequinha o ajudasse a superar essa inelegibilidade. Isso não aconteceu. Ele fez campanha para o Lula e para o Helder, mas fez campanha para a deputada Alessandra Aber e para a deputada Silene Couto. Ou seja, não fez campanha para os candidatos do PT. No entanto, logo após a eleição do Lula, ele retorna ao PT. Ele retorna novamente ao PT. Não dá para dizer que é um oportunismo puro, né, porque ele apoiou o Lula e apoiou o MDB. Então, tem motivo para voltar ao PT. Mas não apoiou os candidatos do partido da deputada. Né? Como os direitos políticos dele estão cassados, ele não pode ser candidato. Mas o nome que aparece com mais força dentro do Partido dos Trabalhadores para disputar as eleições é do irmão dele, do Giovanni. Então, é um político, portanto, habilidoso, não é um político daqueles radicais, né? E, por conta disso, talvez o PT lançando um candidato e tendo uma divisão nesse campo do prefeito, no campo do bolsonarismo, o Alexandre, com um pouco mais de flexibilidade política que ele tem, pode superar um pouco essa rejeição ao petismo lá em Brasil Novo, apesar de que, né, nada, o Lula tirou lá 33% dos votos. Né? Então, não deixa quase 34%. Se houver uma divisão muito grande, o PT, de repente, entra no jogo com chance de ganhar a eleição. Até porque já ganhou a eleição antes lá. Então, esse é mais ou menos o cenário lá em Brasil Novo. O consórcio PT-MDB praticamente está descartado lá em Brasil Novo em 2024. Sim. Eu acho que a possibilidade dessa aliança MDB-PT é muito pequena, né? Porque esses grupos do Alexandre e do Pirica, eles já vêm de muitos anos atrás se degladiando pelo controle do poder em Brasil Novo. E como ambos os grupos se consideram com chances de ganhar a eleição, o Pirica por estar com a máquina, por estar com a maioria dos vereadores, né, a chance de reeleição dele é real, quer dizer, e o Alexandre, por ter pilotado o apoio ao governador eleito e ao presidente eleito da República, também se sente em condições, então eu acho improvável esta composição. Né?
e se isso ocorresse, aí esse grupo bolsonarista se fortaleceria muito, né? Quer dizer, caso houvesse uma composição do MDB com o PT, que eu considero meio improvável.